Fala Paulo, tudo bem? Como você está? Fala pessoal que nos assiste, proprietário ou candidato a proprietário das férias com NVG que nos acompanha. Hoje estamos aqui porque vamos falar um pouco sobre a cidade e essa minha experiência em Lisboa. Tava falando esse dia, Paulo, que a gente estava fazendo conteúdo sobre o Porto e a gente estava comentando um pouco de onde eu estava hospedado. Não sei se você lembra ou se você assistiu e você lembra ou se você não lembra. Estou hospedado no Palácio Camões, certo? Que é um palácio que está localizado no bairro Alto, do lado de um elevador que desce quase no rio. Tem um elevador que é meio que um bondinho, que desce uma ladeira. Pessoal, tudo bem? Olha, a gente está descendo agora pelo elevador da Lica. A gente está hospedado aqui em cima, no Palácio de Camão. E daqui você pega meio que esse bondinho, isso parece um trenzinho, bondinho, né? E desce uma ladeira que vai até o rio, que é o Rio Tejo, que passa por Lisboa. E quando chegar lá embaixo, a gente vai caminhar à esquerda para chegar na praça, acho que chama Praça Central. Que lá vou fazer umas fotos, depois eu vou juntar e compartilhar aqui. E esse é um passeio que custa ida e volta 3,80, como estamos hospedados aqui na zona alta, né? No bairro alto. A gente vai fazer a descida e depois vai fazer a subida aproveitando esse percurso. Então a gente vai caminhar só na beira do rio para encontrar essa praça central. Por enquanto é isso, seguir acompanhando aqui. Um abraço, tchau. E chega aqui no Rio, vou contar um pouco algumas coisas que eu tenho feito aqui em Lisboa, mas eu acho importante eu deixar muito claro que eu não sou especialista e não conheço bem Lisboa, por mais que nos últimos 15 anos da minha vida eu tenho passado muitas vezes por Lisboa, muitas, algumas vezes tenho passado 2 dias, 3 dias, né? Algumas vezes tenho passado uma tarde. Esta é a vez que mais dias estou passando em Lisboa, nunca tinha passado tantos dias consecutivos, né? Se tinha passado muitos dias soltos, mas não tantos dias consecutivos. Fiquei hospedado no bairro Alto, aqui neste lugar. Recomendo, um lugar bonito, né? Fazendo essa descida pelo elevador que temos aqui do lado, que é 20 metros do palácio onde estamos. Por lado direito, você iria em direção a essa Torre de Belém. Do lado esquerdo, você iria em direção a um lugar sensacional, Praça do Comércio. Vou falar daqui a pouco da Praça do Comércio e como funciona. Agora eu vou no sentido do mar, desde onde eu estou, né? Desde esse bairro do Alto, desço o elevador e vou sentido do mar. A gente fez isso de carro, né? Eu não queria me equivocar, mas diria que não está mais do que 5 quilômetros daqui, está relativamente perto. E lá você encontra essa Torre de Belém. Torre de Belém é um monumento, é uma edificação, que hoje é um monumento, essa edificação, que é bastante espetacular. Eu vou juntar aqui uma foto para você ver. E esse monumento tinha um propósito de defesa no combate, na guerra, naqueles momentos em que tinha ataques marinhos, né? No mundo, né? Nesses tempos. E está ligeiramente dentro do Rio Tejo, né? Então eu diria talvez, depende da altura da maré, né? Fica com acesso de pedestre ou não, mas nunca pela porta principal. Você consegue chegar no muro até se a maré estiver baixa, mas na porta principal, no alto, você só consegue chegar numa espécie de caminho elevado de tábuas, que você vai por cima do rio e você acessa a porta. Eu fiz isso num dia que não estava permitida a entrada, não todo dia, né? Em menos essa situação talvez está permitida, mas desde fora você consegue fazer uma ideia. Indo um pouquinho mais em direção ao mar, mas do lado, um museu que é o Museu dos Combatentes, que é bastante impressionante. Na frente do museu tem um espelho d'água bem grande. O espelho d'água entra um pouco dentro da parte da calçada, né? Tipo, tem a calçada na frente, o espelho de água entra na calçada para o lado do museu e se dá meio que uma volta por dentro de uma parede entre o muro do museu e o espelho d'água num caminho que tem ao redor. E todo esse percurso ao redor desse espelho d'água, ou entre o espelho d'água e a parede do museu, tem os nomes de combatentes, nome, ano e nome e cargo militar que ele tinha, de pessoas que foram indo a óbito por assuntos bélicos. E tinha desde de vários anos até as últimas datas que eu percebi para 1975. E eu entendo isso, que tem essa questão das colônias, né, portuguesas espalhadas pelo mundo, e parte do problema bélico era essas guerras de independência de várias colônias, e isso deve ter gerado bastantes percas. E por outro lado tinha
um processo onde Portugal se tornou independente no ano 1974 devido a que tinha uma ditadura. Nessa ponte 25 de abril, antes tinha o nome do ditador e todas as obras de todo o país que tinha o nome do ditador foram substituídas pela data em que caiu a ditadura, que é a data de 25 de abril, que é uma história bacana do país. E especificamente essa ponte tem outra ponte que tem por nome, se eu não estou equivocado também, Vasco da Gama. E aproveitando isso, eu estava na Torre de Belém, da Torre de Belém eu fui para o Museu dos Combatentes, eu vou subir de novo, agora contra a direção do mar, sabe? Antes estava descendo para o mar, agora estou subindo para o mar, certo? Estou entrando mais na terra, para dizer de alguma forma. Nessa sequência eu vou caminhando pela beira do Rio Tejo, né? O Rio Tejo, que é um rio que nasce na Espanha eles chamam de Rio Tajo. Chama Tajo na Espanha, Tejo em Portugal, né? Do mesmo jeito que o rio chama Duero. O rio que atravessa Porto chama Rio Douro. E em Espanha é um rio que também nasce na Espanha e sai no mar em Portugal, chama Duero em Espanha e Douro em Portugal. Tem meio que duas versões do mesmo nome. E com uma curiosidade da vida, né? E caminhando, você vai encontrar um monumento bem alto realmente, não querendo equivocar, diria mais de 20 metros de altura. Eu não sou muito bom de alturas, mas diria mais de 20 metros de altura. E chama Padrão dos Descobrimentos, que é uma obra de arte em lembrança dos grandes conquistadores, dos grandes descobridores portugueses na história da humanidade, que deixaram seu nome como uma marca na história da humanidade, porque Portugal teve esses tempos gloriosos, né, onde foi descobrindo vários e vários lugares do mundo. Interessante que a gente, olhando assim, meio que reconheceu Pedro Álvares Cabral nessas figuras, nesses monumentos, meio que reconheceu Vasco da Gama, né? Daqui a pouco eu vou contar mais sobre Vasco da Gama, porque tem uma coincidência sobre ele aqui do lado, que eu não sabia, aprendi ontem também, né? Do lado desse monumento espetacular, desse padrão dos descobrimentos, que tem as figuras de vários grandes nomes da história dos descobrimentos, das conquistas, das colonizações portuguesas nesses anos. Do lado disso, do lado mesmo no chão, tem desenhado uma rosa dos ventos, onde você pode ver o mapa do planeta Terra completo. E nesse mapa você vê unicamente todos os continentes, todos os territórios desenhados perfeitamente, né? Só que você vê somente anotados nome de cidades e data em relação a ano, né? Não tem o dia, nem a hora, nem o mês, né? Mas tipo, data em relação a ano que esse lugar foi descoberto, teoricamente, pelos portugueses. E você vê Ásia, você vê África, você vê América, vários pontos onde foram chegando. E o ano que isso aconteceu, que é bastante impressionante, porque tem um monte de lugares. E com certeza você vai conhecer até alguns quando você for olhar, não sei. Lembrou ontem no Brasil, o primeiro lugar que vem na minha cabeça, Bahia. É muito legal porque quando estávamos lá, olhando, estávamos fazendo ali uma espécie de entendimento por anos, né? Os portugueses primeiro foram aqui, depois foram lá não chegaram aqui. Nessa época estavam fortes, ano 12, 13, 1512, 1514, 1516, esses anos estavam estourados, estavam pipocados. 1500 chegavam no Brasil, né? Estavam muito frenéticos os descobrimentos. Depois tinha uns tempos que estavam mais calmos e depois parece que acabaram, né? E quando estávamos olhando isso, olhamos assim para frente, tem uma avenida que atravessa, uma avenida na minha frente, e do outro lado da avenida, que podia ser atravessada por uma passagem no subsolo, nessa avenida, tem um palácio bem impressionante. E já que estávamos passando por aí, decidimos conhecer esse palácio, que chama Palácio dos Jerônimos, que não entramos no Palácio dos Jerônimos, mas que entramos numa catedral, que parece que é algo dos jesuítas, que eu não lembro o nome, que nessa catedral tinha inclusive vários murais de vidro feito, tudo com mármore, uma catedral completamente feita de mármore. Sei disso, não porque eu seja esperto, senão porque está escrito em algum lugar dentro e a gente acabou lendo o tipo de material que tinha sido usado na edificação. E a gente percebe, andando lá dentro, como é uma construção muito simétrica, e a simetria é tal, na entrada você tem dois túmulos, bem na entrada, um da direita e um da esquerda. E o da esquerda, na entrada, o túmulo que tem é o túmulo de Vasco da Gama. E achamos isso bem curioso, né? De conhecer o lugar onde se encontram os restos de Vasco da Gama, só por uma curiosidade da vida. Bom, essa região é uma região na beira do rio que tudo isso está junto, sabe? Então, caminhando, você vê tudo isso. É uma missão de um dia, sabe? Quase fazer tudo isso. É muito perto tudo, né? O único que eu gostei dessa avenida que você atravessa pelo subsolo, o restante é só caminhando
meio que na beira do Rio Tejo, às vezes você tem que entrar, porque tem um pedaço, não podia andar na beira do Rio Tejo, porque tem uma entrada e saída de embarcação. E essa entrada e saída é porque tem um porto esportivo lá, então você meio dá uma recuada e tal, mas caminhando perto. Além disso, sabe, tem uma espécie, meio que um parque, né? Com uns jardins muito grandes, tanto na frente desse Palácio dos Jerônimos, quanto na parte posterior da Torre do Belém, né? A Torre de Belém. Tem muito jardim, muito agradável, muita distância entre as pessoas, né? Muito verde. Tinha ontem um pouco de vento, né? Tava uns 8 graus, uma coisa assim, ou 10 graus, talvez ontem, não sei dizer, tinha um pouquinho de vento. Estava um pouquinho frio, sabe, para o meu rosto, mas é questão de colocar uma roupa que dá tudo certo, né? Não tem muito mistério. Daqui, Paulo, eu queria sair daqui agora e eu queria te levar para outro lugar mítico nessa cidade, que é a Praça do Comércio. E chama de Praça do Comércio porque naqueles tempos, não sei quanto você, ou você que me escuta, ou você que me assiste, ou você está consciente disso ou não, entende isso ou não, mas grande parte desses descobrimentos foram realmente feitos por questões, já naquela época, comerciais. Grandes descobrimentos começam porque se pretendia economizar percurso para ir na Índia, né? Colón descobre as Américas, dizem, porque estava em busca de um caminho mais curto para chegar nas Índias, para trazer seda, né? Ou para chegar na Ásia, né? Essa era a grande ideia, né? E naquela época se acreditava, não sei se você sabe disso ou não, eu sei que tem gente que até hoje acredita, né? Mas naquela época se acreditava que o mundo era plano. Então, que não dava para sair da vista da Terra e não dava para chegar no horizonte, que no horizonte o barco caía, né? Não sei se você tem essa consciência, não, de que isso era bastante assim. Então, as pessoas viajavam em barco, grandes embarcações, de olho na Terra. Eles estavam bem da Terra, né? E sempre pensava que lá no horizonte, você sabe, não sei se você já navegou no mar, mas quando você entra no mar, mais que você vai na direção do horizonte, mais que o horizonte vai embora. Você nunca chega no horizonte. Então eles meio que pensavam, não, vamos ficar aqui, o horizonte ainda está longe, mas aqui ainda estou vendo a Terra, né? Então todas essas viagens se faziam de olho na Terra, né? Nunca se separavam tanto, né? E com muito medo de ir muito longe para não cair no horizonte. E o primeiro corajoso que dizem que decidiu ir em direção do horizonte foi Cristóvão Colón, né? Que foi esperando ver se chegava ao fim e se chegava no horizonte e nunca chegou e acabou descobrindo as Américas. Dizem, também tem história que dizem que os vikings já chegaram nas Américas alguns séculos antes de chegarem era o Império Espanhol na época, né? Que chegou por primeira vez nas Américas, mas dizem que tinha um aventureiro viking, alguma coisa vermelho, não me lembro do nome, mas diria que tinha vermelho no nome dele. Érico Vermelho, ou Érico Ruivo. Parece que esse... Bom, Paulo, não queria dizer que eu tenho certeza que é esse nome, mas era impossível pelo tempo que ele viveu, e esses são dados muito teóricos que não estão tão bem contrastados na história da humanidade. Então a gente pode mencionar, mas deixamos assim meio que segurando com a ponta dos dedos, né? Falando com a boca pequena, né? Não falando com a boca toda, falando com a boca pequena, né? Que tem essa história paralela, né? Sobre isso, que é um fato engraçado. E então tinha como propósito o comércio, e todos esses países, ou esses, não países, né? Todas essas áreas conquistadas, todos esses lugares descobertos teoricamente pelos portugueses, eram pontos de comércio onde se trazia, você sabe, né? Ouro, joias, né? Não joias, né? Pedras preciosas, ouro e tal, né? Que se traziam alguns produtos têxteis, alguns grãos, né? Daqui para lá e tal. E essa praça do comércio era onde desembarcavam todos esses produtos que vinham de todos esses lugares do planeta, Ásia, América, África, que chegavam e desembarcavam aqui, nessa praça, que dessa praça já se vendiam, daí a lógica desse nome da Praça do Comércio, e já se distribuíam para a cidade, entendo que para o país, ou para outros lugares, talvez não do país, mas que se levasse por outro meio de transporte que não fosse em barco, né? E não fosse... Não. Do jeito que essa praça ela é construída, eu imagino que funcionava meio como uma feira, né? Como a gente conhece aqui. Meio que uma feira, exatamente. Funcionava meio que uma feira. Devia ter as pessoas que recebiam, chegava o barco carregado, descarregavam, já colocavam no lugar, e era uma feira, tinha os compradores lá. O comprador devia ser meio que uma distribuidora, né? Se quer colocar em parâmetros do dia de hoje, e a distribuidora revendia para cada comércio de cada lugar, né? Ou então às vezes nem revendia para cada comércio, senão que ela mesmo saía com o carro, com o cavalo dele distribuindo, parando em vários lugares naqueles tempos. Estamos falando de coisas que aconteceu há 500 anos atrás, né? E agora tem lá prédios espetaculares, né? Nessa praça ao redor,
que pelo que eu sei, do lado da praça e tal, são os ministérios, né? Ministério de Cultura, Ministério de Educação, Ministério... E todos os ministérios de Portugal estão nesse ao redor dessa praça, prédios espetaculares de construção de um tempo glorioso neste país, né? Muito impressionante. Tem uma rua que chama Rua Augusta, que meio que sobe nesse lugar, e por lado direito, acho que uns 2 cruzamentos depois da Rua Augusta, se sobe à direita, vai subindo e vai para o castelo, que se eu não estou equivocado, é o Castelo de São Jorge. Eu estou no Castelo de São Jorge nesse momento. Isso que você está vendo aqui atrás é o Rio Tejo, né? E esse castelo foi construído no século I antes de Cristo. A gente deu uma pesquisada, não sabia disso, claro que não. E é um castelo que está bastante bem conservado. E está bem conservado, você pode ver aqui várias partes da estrutura do castelo, né? E tal, várias partes baixo da cidade. O castelo vai bem para lá, bem longe ainda, né? Bem grande. Esse castelo está bem conservado porque foi reformado várias ocasiões. Não é que seja uma obra que tem um aspecto de Idade Média, porque seja bem conservado desde a Idade Média, senão porque o castelo foi reformado, até hoje tem umas obras aí acontecendo, mas você pode ver a estrutura aqui meio que medieval, né? Mas não é medieval, é que sempre está sendo bem reformado e bem cuidado, né? E aqui você pode ver atrás de você o rio, né? E é isso, esse é o castelo, né? E esse castelo é bem grande mesmo, sabe? Impressionante, com várias áreas. E é um castelo que tem sido conservado desde os 1500, desde os tempos medievais até hoje, tem sido cuidado e conservado muito bem, com um monte de pequenas reformas. Daqui, Paulo do Castelo, que é uma parte alta de Lisboa também, você consegue ter uma boa vista de vários lugares da cidade, do Rio Tejo, né, bem longe. Se você tem a sorte de ter um dia mais claro, eu acho que você tem uma vista mais longe, né? E por azar no meu dia que eu fui, tinha um dia de chuva, né? Faz uns dias que eu fui, tinha um dia de chuva, então eu não consegui ter uma boa visão da cidade, do rio, do mar, eu não consegui ver muito longe. E daqui eu vou diretamente descer para uma área mais nova de Lisboa, que é onde tem o Oceanário e o Monte Prêmio Moderno, onde tem a estação de Oriente do lado e tem algum shopping, uma área bem legal. E lá nós pegamos um teleférico. Nós pegamos um teleférico, fazer um percurso de ida e volta que dá uns 2,5 km, um pouco menos, que vale ida e volta, se eu não estou equivocado, uns 6 euros, ida e volta por pessoa, aproximado, né? E você deve subir aí uns 20 metros, 30 metros talvez, 20 a 30 metros, diria eu, de cabeça. E você tem uma boa vista dessa área nova da cidade, do mar, da ponte Vasco da Gama. Um lugar espetacular. Eu peguei uma sorte. Você pode ver aqui nesse vídeo que eu estou juntando aqui agora, porque pegamos na volta no final do dia. E nesse final do dia, o céu tinha 3 ou 4 tonalidades, desde um color mais azul, mais roxo, mais rosado, sabe? Muito espetacular. Quase na hora do pôr do sol, sabe? Essa hora mágica. Fala pessoal, tô aqui subindo no telecabine aqui em Lisboa. Aqui atrás você tá vendo a ponte Vasco da Gama e aqui a gente tá vindo de lá, daqui de baixo, né? Essa aqui é a vista do mar do outro lado do Rio Tejo. E essa experiência vocês vão ver aqui passando mais os teleféricos subindo do outro lado, voltando. É isso aí. E bom, essas são coisas que eu realmente fiz em Lisboa. Eu não fui em restaurantes em Lisboa, mas é possível que eu vá ainda, não deu tempo, mas é possível que eu vá ainda e eu faça um vídeo para você e juntamos aqui e eu conto uma história no restaurante. Você já deu aqui várias sugestões em relação a pontos turísticos que possam ser, que a galera, né, que nos acompanha possam conhecer aí quando façam essa visita a Portugal, mas assim, eu creio que por isso tudo que você está falando não seja difícil escolher um local, uma região para se hospedar, porque aparentemente lá tudo é perto e é fácil de ter um transporte ali, alguma coisa assim para levar de um ponto a outro, então eu acho que isso não deve ser uma preocupação. Mas uma coisa também que eu acho que possa ser legal de comentar, isso trazendo a sua visão, obviamente, em relação à segurança, como é que você enxerga? Dá para andar tranquilamente? Tem algum risco, alguma coisa assim? Às vezes o brasileiro tem não consegue sentir isso se não vive isso, sabe? Não é uma coisa tão fácil de explicar. E eu digo isso porque eu estou tanto tempo no Brasil que às vezes eu tenho essa sensação ainda. Mas realmente você pode caminhar com o celular na mão, fazendo foto, 3 da manhã, meia-noite, onde quiser, qualquer hora, nada vai acontecer com você. Muito estranho acontecer alguma coisa, de verdade. Europa é seguro no geral, né? Tipo, e ainda diria Portugal é um dos lugares que não é tão seguro dentro da Europa.
mas é muito seguro comparado com a maioria dos lugares da América do Sul. Diria muito seguro, comparado com grande parte do mundo. Portugal é um país super seguro, super bonito. Recomendo fortemente que você vá. Se você não sabe o lugar onde você tem que se hospedar ainda, não entende, saiba que, primeiro, através da central de relacionamento com o proprietário MG é muito fácil, e dois, você dá uma olhada pela internet do Google dos metros, tem metro muito fácil, trem muito fácil, então você pode se deslocar e ir para qualquer lugar com uma certa facilidade. Beleza com isso? Mas beleza, mano, é isso então. Eu acho que deu para esclarecer muita coisa e também deixar um gostinho de quero mais aí, enfim, pra galera que gosta de conhecer lugares novos, culturas novas, tem muita história, muita coisa para conhecer. E eu, particularmente, já estou com vontade de ir até Lisboa conhecer Portugal. O que é importante, sabe, e eu queria deixar claro que às vezes, e isso já fizemos um conteúdo sobre isso, Paulo, que é viajar mais e melhor, às vezes. Não depende tanto do orçamento, mas sim depende mais de conhecimento. E talvez você não viajou para Lisboa, mas você já pode, já poderia. E se você é de, sei lá, de Brasília, de São Paulo ou do Rio de Janeiro, e você está passando férias no Nordeste, talvez não seria tão diferente, nem tão relevante, não faria tanta diferença, parcelado e tal, né? Fazer essa viagem para conhecer Lisboa, e você vai ter uma viagem realmente com uma aprendizagem, com uma experiência cultural profunda de verdade. Não vai ser só mudar de estado, senão mudar de país, com a vantagem do idioma que você tem aqui, né? Então eu faço recomendação. Você sabe que você sabe, e nós sabemos na MG que os primeiros lugares que nós recomendamos para brasileiro fora do Brasil é Argentina e Portugal, né? Mas que também sabemos que o primeiro lugar onde o brasileiro vai é para Estados Unidos, na Orlando, em Disney. Né? Esse é o primeiro lugar que o brasileiro vai, mas não recomenda. Outro lugar que vai muito é Caribe, né? Mas nossa recomendação, primeira viagem ao exterior, Portugal ou Buenos Aires. Não é que eu deixe de recomendar Disney, eu recomendo fortemente que vá para Disney também, tá? Então, por enquanto é isso. Espero que logo mais possa ter essa experiência de conhecer Portugal. Se você não foi e quer ir, ou se você já foi e talvez eu fale alguma coisa que não é perfeita e quer fazer um comentário, eu te agradeço, pode deixar aqui nos comentários. Se talvez você tenha alguma dúvida que você acha que eu posso explicar melhor, também deixa nos comentários. E é obrigatório deixar like, porque para mim era obrigatório fazer o passeio, mas eu faço um vídeo para te ajudar a entender e que você possa viver um pouco sobre minha experiência e facilitar, talvez quando você for vir, ou também para que nossas equipes tomem conhecimento e possam transmitir essa informação para famílias que são proprietárias ou para famílias que pensam em ser proprietárias, e que ajude a todos. Então deixa like, compartilha e comenta se tem algum comentário ou dúvida. Forte abraço, boas férias, boas viagens. Tudo de bom. Tchau, tchau.